Olá pessoal, bem-vindo ao canal. A história começa em 1967 com uma mulher grávida no hospital sangrando muito na área do pescoço. Os socorristas acham que ela foi atacada por algum tipo de animal. Os médicos realizam uma cesariana de emergência e seu bebê, um menino, nasce vivo no momento em que ela está morrendo. 30 anos depois, um jovem chamado Dennis está em um carro com uma ruiva atraente chamada Raquel indo para uma boate underground, estranhamente localizada em um matadouro, em algum lugar de Los Angeles. Depois de se dirigir ao porteiro em russo, Raquel traz o jovem ao clube. O homem está confuso e tentando entender as regras do clube. Alguns frequentadores o afastam com indiferença. Quando ele diz que precisa de uma bebida, o sistema de irrigação é ativado repentinamente e o sangue cai sobre todos lá dentro. É quando ele, e o público, percebe que todos no clube são vampiros. Desesperado para escapar, Danny se arrasta no chão até os pés de uma figura ameaçadora em um sobretudo de couro preto. Os vampiros olham para a figura com admiração e medo e murmuram as palavras: "É o Blade, o que anda de dia." Este é o nosso primeiro olhar para Blade, o caçador de vampiros. Blade saca uma espingarda e abre fogo contra os vampiros, que imediatamente se transformam em cinzas após serem mortos. Blade usa um conjunto de alfinetes de prata para matar Raquel e os outros vampiros, incluindo o disc-jockey. Logo todos os vampiros estão mortos ou escaparam, exceto um vampiro gordinho chamado Kim que Blade aparentemente já encontrou. Blade prende Kim na parede e então o incendeia antes de confrontar o último membro do clube, um homem humano desde o início. Não encontrando marcas de mordida de vampiro em Dennis, Blade o deixa viver e foge quando a polícia chega. Kim é colocado para fora e levado para um hospital local. O técnico do necrotério Curtis examina seu sangue e mostra os resultados à doutora Karen Jensen, que encontra uma série de irregularidades, incluindo músculos da mandíbula desenvolvidos anormalmente. Enquanto eles discutem os resultados do teste, Kim ganha vida e morde os dois médicos. Blade aparece e a salva, cortando um dos braços de Kim. Blade traz Karen, gravemente enfraquecida e em estado de choque, para seu esconderijo e pede a ajuda de seu mentor, um homem mais velho, chamado Whistler. Whistler injeta na Dr. Karen uma solução de essência de alho e nitrato de prata, observando que ela tem 50% de chance de recuperação. Enquanto isso, um grupo de vampiros discute o último ataque de Blade contra seus membros. Este clube é aparentemente propriedade de um vampiro chamado Deacon Frost. Frost quer que os vampiros governem diretamente os humanos e os usem como fonte de alimento, enquanto os outros, especialmente um vampiro mais velho chamado Dragonette, preferem manter uma coexistência pacífica. Dragonette não gosta especialmente de Frost porque Frost não é sangue puro, ou seja, não nasceu vampiro, era um humano, que foi transformado em um vampiro. Frost também é arrogante e as ações dele e de seus seguidores chamam atenção desnecessária para o submundo dos vampiros. Na manhã seguinte, a doutora Karen acorda e entra no quarto de Blade. Ela examina a espada sofisticada e vê que ela tem um tipo de mecanismo no punho que é acionado. Ela então vê Whistler injetando algum tipo de soro em Blade. Ela tenta escapar, mas Whistler a confronta e diz a ela que ele e Blade estão caçando vampiros. Karen é obviamente cética, mas Whistler continua explicando as armas que eles usaram para caçá-los. Os vampiros são altamente alérgicos a prata e alho e também são vulneráveis à luz solar, especialmente aos raios ultravioleta. Whistler reabastece o carro de Blade e dá a ele uma nova lanterna ultravioleta para usar em sua caçada naquela noite. Whistler também dá a Karen uma coisa para ela se proteger dos vampiros, alho e nitrato de prata em um pequeno spray. Blade deixa Karen em seu apartamento e ela tenta fazer as malas e sair da cidade. Um policial que se identifica como oficial Krieger chega e a questiona sobre os acontecimentos no hospital na noite passada como desculpa para tentar atacá-la. Antes que ele possa matá-la,
Blade retorna e subjuga o policial. Blade explica que este oficial é um familiar, um escravo humano de propriedade de um vampiro. Se ele completar uma série de missões para o vampiro, Krieger será convertido. Blade descobre uma tatuagem chamada glifo na nuca do oficial e a reconhece como a marca de Deacon Frost. Blade liberta o oficial Krieger, na esperança de localizá-lo em outro clube de vampiros. O palpite de Blade compensa e ele e Karen chegam a um novo clube underground e encontram Pérola, uma vampira com obesidade mórbida que trabalha como guardiã dos registros. Pérola admite que Frost está pesquisando antigas profecias sobre vampiros, uma em particular envolvendo um ritual e uma criatura chamada La Magra. Karen queima gravemente Pérola com a luz ultravioleta de Whistler e Blade rouba parte do disco rígido de Pérola. Blade e Karen avançam nos arquivos dos vampiros e encontram páginas gigantes do Livro de Erebus, a Bíblia dos Vampiros. Eles são repentinamente emboscados por um grupo de vampiros liderados por Kim, agora curado e seu braço perdido crescido novamente. Kim tortura Blade para obter informações, e para sua própria diversão, mas percebe que Blade tem um link de rádio em seu ouvido. Whistler chega de repente. Ele está ouvindo o tempo todo, abre um buraco na parede e abre fogo contra os vampiros. Os três heróis escapam pelo sistema de metrô e Blade corta a outra mão de Kim para fugir. Enquanto ele e Karen embarcam em um vagão do metrô que passa, Blade dá um passo para trás e se injeta com mais soro. Karen suspeita que Blade é na verdade um vampiro, mas Blade diz que não, ele é algo completamente diferente. De volta ao esconderijo, Whistler explica a história de Blade para Karen. Blade era a criança vista na cena de abertura, sua mãe foi atacada por um vampiro horas antes de seu nascimento. Ela morreu, mas Blade viveu, e Whistler o encontrou na rua. Devido às circunstâncias únicas de seu nascimento, Blade é um híbrido de habilidades humanas e vampíricas, e ele pode resistir ao alho e à prata, pode andar ao sol. Daí o apelido de Vampiro do Dia, dado por outros vampiros, e tem força aprimorada e habilidades de cura como outros vampiros. No entanto, ele também herdou a sede de sangue de um vampiro. Whistler desenvolveu um soro para suprimir os desejos de Blade, mas o corpo de Blade começa a resistir a ele. Whistler também compartilha sua própria história. Ele era casado e tinha filhos e, uma noite, quando todos estavam em casa, um vampiro manteve Whistler e sua família como reféns. O vampiro matou todos eles, mas deixou Whistler sozinho vivo. Blade também confidencia a Karen que Whistler está sofrendo de câncer em estágio intermediário, mas recusa o tratamento para ajudar na guerra de Blade contra os vampiros. Whistler também descobre que sua tentativa de curar Karen foi ineficaz e que ela está prestes a se transformar em um vampiro. Recusando-se a desistir, Karen pega algumas coisas do hospital onde trabalhava para tentar encontrar uma cura para ela e Blade. Uma fórmula anticoagulante conhecida como EDTA tem uma reação violenta quando misturado com sangue de vampiro, então ela o dá a Blade para usar como arma. Enquanto isso, Kim está no QG de Frost sendo repreendido por seu segundo fracasso. Frost encoraja Kim a retornar e capturar Blade vivo. Kim fica confuso com a ordem porque seu chefe e todos os outros vampiros estão tentando matar Blade há muito tempo. Frost e sua comitiva de seguidores sequestra Dragonette, levando-o para a praia pouco antes do nascer do sol e arrancando violentamente as presas do vampiro mais velho com um alicate. Protegendo-se com protetor solar, roupas pretas e capacetes de moto, a turma de Frost deixa Dragonette para queimar ao sol. Frost confronta os anciãos restantes do Conselho de Vampiros e pede pessoas para se juntarem voluntariamente ao seu projeto La Magra. Enquanto Blade está na rua, Whistler e Karen discutem sua última tentativa de cura. Karen tem certeza de que a nova fórmula funcionará nela, mas não tem certeza dos efeitos que pode ter em Blade, já que ele nasceu com vampirismo. A fortaleza é atacada pelos homens de Frost, e Karen é sequestrada enquanto Whistler é brutalmente espancado pelos vampiros. Blade retorna e encontra Whistler,
terrivelmente ferido e infectado com mordidas de vampiro. Em uma cena emocionante, Blade ajuda Whistler a cometer uma coisa que não deve, antes de embarcar em um ataque à fortaleza de Frost. Blade então ataca e mata muitos dos seguidores de Frost, até mesmo tentando a fórmula EDT, que faz os vampiros incharem e explodirem em uma chuva de sangue. Blade finalmente chega à última sala do esconderijo de Frost, onde é confrontado por uma mulher solitária que o chama de Tarek. Ela é a mãe de Blade, renascida como vampira para servir Frost. Frost embosca Blade, levando-o como refém enquanto revela que foi ele quem mordeu a mãe de Blade enquanto ela estava grávida. Blade e Karen são transportados para outro local, um templo onde o ritual La Magra pode ser realizado. Abatido, Blade pergunta a Karen se ela terminou sua cura milagrosa. Karen diz que a cura provavelmente roubaria Blade de sua força e habilidades de cura, ao mesmo tempo em que neutralizaria sua sede, tornando Blade totalmente humano. Karen e Blade são separados. Karen é jogada na câmara inferior onde o vampiro furioso estava sendo mantido. É Curtis, quem existe como uma espécie de zumbi irracional. Karen luta brevemente com ele e consegue sair do fosso. Blade e os 12 membros do Conselho Vampiro serão usados como sacrifícios para o ritual La Magra de Frost. Blade é colocado em um grande dispositivo de tortura onde a maior parte de seu sangue é retirada para o ritual. Os 12 membros do Conselho são executados e suas almas são absorvidas por Frost, transformando-o em La Magra, o deus do sangue. Karen liberta Blade, agora terrivelmente fraco. Sabendo que há apenas uma maneira de fazer Blade se curar a tempo, Karen pede que Blade se alimente um pouco de seu sangue. Blade diz que não, mas eventualmente não vê outra escolha e morde Karen. A lâmina é revivida, mais forte do que nunca. A mãe de Blade aparece de repente e luta contra Blade, eventualmente sendo perfurada no coração com um osso. Blade luta contra os guardas vampiros restantes, acaba eliminando Kim para recuperar seus óculos escuros. Blade então enfrenta os guardas vampiros e derrota todos eles. Mercury tenta matar Karen, que abre fogo com uma espingarda contendo munição de prata, mas Mercury é muito rápido e tira a arma das mãos de Karen, derrotando-a facilmente em um combate corpo a corpo. Karen acaba eliminando Mercury, com um borrifador de alho em sua boca no momento em que Karen está prestes a morrer. A cabeça de Mercury explode em uma massa sangrenta de sangue e cérebro. Blade e Frost e La Magra lutam e se chocam efetivamente com espadas. Blade corta o braço de La Magra, cortando-o ao meio, mas o deus do sangue apenas se regenera sem nenhum esforço. La Magra provoca Blade, mencionando o soro em que Blade é tão viciado. Blade percebe que La Magra está realmente se referindo aos frascos de EDTA que Blade trouxe na caça. Ele pega um pacote de frascos e os joga em Frost, e explode em uma enorme chuva de sangue. Karen e Blade deixam as ruínas. Blade acaba recusando o tratamento, decidindo que mesmo com a saída de Frost, existem muitos outros vampiros e ele precisa de mais habilidades. Blade pede a Karen para fazer um soro mais poderoso para ele e ela concorda. O filme termina com Blade continuando sua caça ao vampiro em um país de língua russa. E aqui terminamos sobre esse filme. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscrever no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.